Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Um a Um. Como que é a nova Terra para você, com você e todos nós juntos co-criando. E hoje a gente vai estar falando com a Carla Fiorini sobre como é a nova Terra com ela, qual a visão dela, qual o crescimento e o aprendizado dela e as coisas que a gente pode estar co-criando todos nós a partir dessa troca. Carla, bem-vinda a essa conversa, a essa entrevista maravilhosa. Você poderia começar falando um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada? Olá, sejam todos bem-vindos, né? E que informações aqui nessa troca nossa possa servir, né? Como um despertar, como uma inspiração na vida de cada um. Estou bem emocionada, bem feliz de estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo, né? Uhul! Então, eu me chamo Carla Cristina Fiorini, eu nasci em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina, Aham. e há anos já vim para Florianópolis. Conheci logo de cara muitas pessoas que já tinham uma conexão, né, com a espiritualidade, com a nova terra que hoje a gente sabe que está construindo, né, a partir das nossas transformações internas, dos nossos sonhos, né, mais Aham. queridos, né? E sou muito grata, né, por estar aqui nessa terra, em Florianópolis. Comecei a minha jornada trabalhando com o corpo, né, trabalhando com massagem, com reiki, e nesse trabalho, assim, eu senti, assim, que se criou um laboratório de experiências, né? Porque a gente vai estudando, vai entendendo como é que funciona o corpo, como é que funcionam as energias. Só Aham. que quando você vai tocar um ser, né, você vê que ele é um universo e Aham. que faz, né, toda a informação através do campo dele, né? Então, para mim sempre foi uma honra, né, trabalhar com a intimidade das pessoas, né? Saber que a pessoa que nem te conhece vem buscar um trabalho e ali ela está entregando a intimidade dela, né? Então, esse Aham. respeito pelo corpo, pelo sagrado, então sempre me fascinou muito, né? E à medida que eu fui tocando as pessoas, atendendo, né, eu senti assim que eu entrava em outro campo, né, que é esse campo espiritual, Aham. e aí aprendendo com o tempo, né, não é uma coisa assim que você tem um script, né, você Aham. vai pegando e vivenciando. Então eu ficava muito feliz, né, com as experiências, com o que acontecia nos atendimentos, né, porque não era só físico, né? Então, às vezes a pessoa vinha com uma dor, mas a gente sempre ia buscar aquela raiz, né? Uhum. Antes de materializar no corpo, né? Então, acessava, né? Vidas passadas, questões da infância, e eu, assim, falando de infância, né? Uma das conexões que eu tive, né? Logo que eu comecei a trabalhar com o corpo, foi com a Sara Mariot, Sim. Sim. conhece, né, Sim, Sananda? a gente estava conversando um pouco antes de começar e a gente percebeu que a gente tem em comunhão, né, em comum, essa pessoa maravilhosa que é a Sarah Merritt, que já partiu para outra realidade, que ela é uma americana que migrou para a Escócia, né, o norte da Inglaterra, para criar uma comunidade, ser o co-criador da comunidade chamada Finghorn, que é uma comunidade maravilhosa. Depois ela veio morar no Brasil, montou uma comunidade com um trigueirinho lá no interior de São Paulo, e você conheceu ela aqui, você falou em Floripa, né? Vou contar um E pouquinho dessa história? isso, então, ela esteve numa pousada aqui, Uhum. na época tinha 91 anos, né? E ela começou contando, né, que até os 60 anos ela era executiva e tinha um marido, tinha um filho, vivia uma outra vida, né? Então, a Aham. partir dos ela, eles partiram, enfim, e ela foi para uma comunidade e lá ela começou a acessar esse universo interior, né? Aham. E uma ela falou muito é sobre a criança interior, né? O quanto essa energia em nós, né, traduz tanto do que a gente é, Aham.
nessa vida de adulto, né? Se a gente não tiver essa intimidade, essa comunicação com essa criança, né? A gente acaba carregando muitos traumas, muitos sofrimentos, né? Então, positivando essa criança, cuidando dessa criança, a gente consegue se relacionar mais com o divino em nós, com essa energia da alegria, né? Que E lindo. daí, esse contato com ela, né? Eu comecei a também construir música, nos atendimentos também com as pessoas, quando eu via que tinha traumas de criança, eu já, durante a massagem, já convidava a pessoa, né, como adulta, se encontrar com a criança, então eu começava Oh, a música que eu fiz, né, do contato do adulto com a criança, e já levar esse imaginário criativo para a pessoa cuidar da criança, que não importava o que faltou na infância, né, a questão de lindo. pai, traumas, mas que você, adulto, agora pode cuidar da sua criança, né? E daí, a partir desses trabalhos, eu fui percebendo que, nossa, no geral, como as pessoas precisam dessa informação e precisam se curar disso, né? Uhum. Então, depois eu migrei desses atendimentos só individuais, assim, com as terapias, eu acabei me casando, separando muito cedo com um filho pequeno e fiquei num processo, assim, né, da noite escura da alma Oh, e processos bem difíceis, né, comigo mesmo, oh. como todos nós passamos, né, que é o nosso Sim, aprendizado. esse momento de sim, dificuldade e sombra. E daí, nesse processo, eu voltei para minha cidade, né, com meus filhos pequenos, e eu tinha magistério na época, né, então eu pensei, nossa, eu estou voltando, já tinha todo esse conhecimento, só que aqui em Florianópolis, a visão já era mais aberta para as terapias, Expandido, né? Com certeza. há 20 anos atrás, né, então, na verdade, eu voltei para lá, sempre para Pinhalzinho, né, Uhum. levando essa visão, né, da vida, das terapias integrativas e tal, só que daí eu precisei um momento para me curar, né, então eu fiquei um ano, precisei de cuidados, enfim, com os filhos pequenos, e daí acabei migrando para a educação, né, Aham. então fazendo pedagogia, né, graças à minha mãe, hoje ela é falecida, mas ela muito assim que eu tinha que estar na educação, enfim, e daí a vida vai tecendo, né, os movimentos, né? E daí realmente eu fiz pedagogia, voltei para Florianópolis, logo passei no concurso, sou hoje, né, funcionária pública, Aham. trabalho alunos com deficiência. Na verdade, assim, trabalhei em APAE e eu sempre vi esses alunos de outra forma, né? Sempre aprendi. Sim. E eu sentia que eu tinha mais facilidade de lidar com eles do que os ditos normais como nós, né? Então, a gente sempre está no aprendizado certo, né? Na história certa. E daí, passando nesse concurso, como funcionária pública, né? Eu pensei, nossa, agora eu vou trabalhar só em escola, vou esquecer um pouco dessa questão das terapias, só que não tem como, né? A gente não tem Oh, como. E daí eu ficava pensando, nossa, como que eu posso levar esse olhar, né, para a escola, né? Porque o mundo da escola é totalmente diferente, é produzir conhecimento, né? Não tem tempo para ver muito as uhum. emoções, né? Uhum. Aí o que que eu fazia, né? Trabalhando na escola, falava com um, falava com o outro, as pessoas vinham desabafar sobre questões de Sim, relação né? mudando, né? Então, assim, a gente dentro desse olhar, dessa vivência que nós temos, para nós é natural, né? Esse mundo, esse olhar assim integral, né? Mas para a maioria das pessoas isso é muito novo, né? Então, qualquer informação que você traga, nossa, dá até um alívio para a pessoa, porque ela, nossa, eu não pensei sobre isso, eu não sentia que eu tinha essa responsabilidade, parece que é o outro que está me ferindo, só que quando você coloca assim, o que em você o outro produziu, né? Então, sempre Uhum. trazendo
autorresponsabilidade. E daí, aos poucos, né, Sananda, eu fui atendi as pessoas quando eu via o pessoal tudo na minha casa e trabalhava na escola, até que chegou um momento, assim, que veio um chamado, assim, pessoas diziam, Carla, tu tem tanta experiência, tu não pensa em escrever um livro, né, isso é tão interessante, daí eu, pois é, mas eu escrever, eu já faço tanta coisa, e eu, ação, assim, não é tanto em leitura, sabe, é uma coisa, assim, que eu vou, tenho um feeling para captar as coisas, é diferente, assim. E daí fui fazer um mapa astral e a pessoa que fez o mapa repetiu, ela disse: "Olha, tem algo para você fazer, tem uma parceria, algo que você nunca fez". Eu, poxa, o quê? Eu já faço tanta coisa, eu não paro de trabalhar tempo para isso. E daí surgiu, né, que eu lembrei de um amigo que era discípulo do Osho, ele é jornalista, eu pensei, vou pedir ajuda para ele, né? Então, conversei com ele, disse, Carla, você já tem toda a bagagem, vamos escrever, eu te ajudo, enfim. Só que eu comecei a escrever e relatando ah, situações, né, das terapias, dos atendimentos, coisas que eu achava muito interessante, só que não era aquilo, né? De repente eu comecei a, não é canalizar, eu vivenciava essas mensagens que estão no livro, né? Eu vivenciava no meu dia a dia, então eu praticava esse olhar assim de Uhum. que cada pessoa representa uma energia, né? Então, o que eu estou aprendendo com aquela pessoa que falou algo que eu não gostei? O que eu estou aprendendo com aquela pessoa que está me passando uma mensagem positiva, né? Então, Uhum. mensagens do livro foram meio que umas, não sei se pode dizer canalização, porque eu nunca tive como é que eu vou dizer, esse contato com seres de ver, de falar, eu Uhum. sim, Uhum. Uhum. mas enfim, daí com esse livro, né, o primeiro livro, que é o Florescimento do Coração Espiritual, eu senti, né, que estava sendo tecido algo, né, que na verdade, agora eu estou entendendo, né? Então, com esse livro, eu cheguei na educação, né? Dei de presente para o secretário da educação na época, ele gostou muito, logo veio a pandemia, e daí as coisas foram se mostrando, né? Que o que é importante, se essa saúde mental e emocional das pessoas, que isso Uhum. eu acabei falando com ele que eu achava assim que essas crianças, esses professores, né, ficaram 2 anos fora de sala de aula, como é que eles iriam voltar, que a escola precisaria de um espaço de escuta e que eu poderia atuar, né, nessa questão da respiração, porque eu tive que ir muito devagar, assim, nesse projeto, né, porque tudo fere, né, tem a religiosidade, as igrejas, então você falar de energia às vezes tem outras interpretações, né? Sim, é verdade. Tem É. muitas visões ainda limitantes em relação a isso, né? Você falou de tantas coisas, acho que abre muitas portas, né? Primeiro, Pois é. primeiro a questão da Sarah Marriott, né? Que eu acho Uhum, que pensar como uma pessoa que fez uma fez uma mudança de vida, ela afetou pessoas em todo o mundo, porque eu fui ouvir falar dela na Nova Zelândia, quando eu morei na Nova Zelândia. Né? uhum. Eu conheci ela no Brasil, porque eu morei na comunidade que ela criou com o Trigueirinho. Foi a primeira comunidade que eu fiquei, olha só que interessante. Então, a primeira comunidade Olha, que eu fiquei foi criada pela Sarah Mer. E olha só, a gente põe no nosso grupo, para quem não sabe, está assistindo, a gente tem um grupo de WhatsApp para que a gente possa poder estar colocando a Nova Terra. E lá a gente coloca, às vezes, a fotinho de um anjo, né? E as fotinhos daqueles anjos foi criado pela Sônia Café, que conheceu a Sarah Marriott na Uniluz, na Universidade Nazaré Uniluz, onde eu morei. Né? Eu conheci lá os livrinhos e conheci lá também. Então, você olha que tem tudo uma ponte de interligação. E eu sei que a comunidade de Finghorn tem a ver com uma comunidade na Suíça, que já não existe mais, mas que é onde Jung aprendeu sobre as questões espirituais do inconsciente coletivo. E nessa mesma comunidade tem uma pessoa que faz parte da minha origem familiar, que morou nessa comunidade na Suíça. Então, tem toda uma interconectividade dessas pessoas, que uma pessoa faz a diferença no mundo. A gente olha que subestima o quanto a gente afeta a vida das pessoas. Você escolheu, resolveu escrever o livro, entregou na mão do secretário, assim, como a gente pode ir modificando? Nós somos uma teia entretecida cocriacional.
a gente subestima, né? Todo esse movimento que a gente está fazendo dessas conversas é lembrar para nós, as pessoas, desde que o divino vai resolver, ou né, os seres multidimensionais, os seres alienígenas, e deixa na mão de quem está lá, que faz sentido, existe um processo cocriacional, mas eles Uhum, também estão pedindo para que a gente lembre que a gente está querendo algo novo, e que a gente uhum, faz diferença, que cada ação que a gente tem aqui faz diferença, entendeu? Às vezes é uma fala assim do comodismo, de eu não quero me expor, eu não quero crescer, eu não quero cometer erros, sabe? O medo de se expandir, mas o mundo está chamando a gente para se expandir. Então, essa uhum. coragem que você teve, honrar sua coragem de escrever um livro, imagina, e de se expor, de falar das suas experiências, né? E vem a outra coisa que, né, foi muito forte aqui, porque um dos primeiros aspectos da comunidade de Atmajor e da escola de maestria é a reconexão com a criança, com o feminino, Olha né? que lindo. Pois é, porque muita gente acha que a mudança vem de falar sobre, né? Um maior especialista de hábitos do mundo hoje, ele tem uma frase que ele diz assim: eu vejo muitos cientistas e pessoas assim falando, se as pessoas soubessem sobre isso, elas agiriam diferente. E todas as pesquisas de mudança de hábito mostram que isso não tem influência. Não adianta você querer convencer as pessoas e falar para elas como as coisas funcionam. Isso não muda hábito, isso não gera transformação. E eu, como um mestre encarnado na Terra, que ajuda as pessoas a se transformarem em muitas encarnações e nessa também, a transformação acontece em movimento, ela é uma ação, entendeu? E a primeira ação que a gente precisa fazer é amar. E amor, né, como a gente ensina aqui na escola de maestria, é conexão profunda com o corpo, do topo da cabeça ao dedão do pé. É o primeiro passo do amor. O segundo é aceitação plena, é criar espaço, é não julgamento, permissão total. E o terceiro é desejar o bem como é agora. Você não vai tentar forçar a sua criança a ser outra coisa, você vai permitir ser o que é e conduzir e guiar ao máximo potencial, que é a guiança, né? Que é um movimento ativo. Os dois primeiros, né? Eles têm um pouco de ativo e passivo, que é você se conectar com o corpo. E a questão da conexão com a criança interior, ela é tão fundamental que não existe ascensão, não existe quinta dimensão, não existe nada disso sem reconexão com a criança. Porque a criança, ela é um simbolismo, ela representa um arquétipo dentro do nosso corpo, do feminino. Então, e o Uhum, feminino já é a representação da luz que está cristalizada na matéria, que se transforma em matéria. A matéria, que a gente entende como feminino, é onde está o poder, porque é onde está na matéria. A criança representa o feminino, e o feminino representa a luz divina, aqui, a matéria. Então, se a gente não reconecta com essa luz que ficou prisioneira, cristalizada aqui, não existe ascensão. A ascensão é reconectar por completo com essa luz. E o primeiro passo é a criança, porque a criança é o início do fio de Ariadne, o início do labirinto do Minotauro, entendeu? É a uhum. criança. A criança, em algum momento, se transforma no feminino, depois se transforma numa pura luz, e depois ela se transforma num eu só unificado, não existe mais feminino e masculino. Elas vão se. É quase como se um pontinho de luz vai crescendo e vai envolvendo tudo e vira uma coisa só. Que Só que eu tô indo lindo. Sim, eu estou indo longe, né? Como um ser ascenso, para mim, isso é fácil de falar, só que você entende essa linguagem porque você vê isso nas pessoas. De repente, a pessoa está lá, começa a lembrar de vida passada, começa a lembrar de coisas e vai acessando esse negócio muito, muito interessante. Mas qual que é a minha pergunta para você, né? Eu tô, né, trazendo de volta o que despertou em mim, e tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas para não me prolongar demais. Mas começar por esse fiozinho para a gente puxar junto aqui, que o quanto as pessoas têm dificuldade de entender que transformação é ação. As pessoas falam, nossa, Sandra, eu gostaria de mudar de vida, mas elas não querem mudar quem elas são. É tipo Uhum, assim, é a lagarta que quer a vida da borboleta, mas quer continuar sendo lagarta, né? E porque essa reconexão com a criança muitas vezes é dolorosa, porque é todo aquele sofrimento que a criança que ela não processa, né? Você como educadora, vê se essa frase faz sentido para você. Para mim, a criança, ela traumatiza, ela não processa. O adulto processa quando é maduro. A criança não, aquilo fica guardado, como se fosse um, né, até na apometria a gente vê, né, são casulos pretos no corpo energético da pessoa, né? É um uhum. envelope, né, criando uma cápsula para tentar não lidar com aquela emoção. Só que é uma emoção às vezes negativa de sofrimento que a criança não conseguiu processar. Então, minha pergunta para você, a gente está falando aqui sobre como a gente vai criar a nova terra, que esse é o convite desse podcast.
como que a gente poderia ajudar as pessoas, cara? Fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Não precisa... Uma provocação. Sim. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tipo assim, cara, vamos ajudar o mundo a acelerar o seu processo e quem quer estar na nova Terra, como a gente pode ajudar as pessoas a se prepararem para lidar com a criança interior ou para se reconectar com a criança interior? Qual que é a sua experiência com isso? Então, olha, é tanta coisa que passa na cabeça da gente, né? Eu tenho, assim, uma infância, né? Não vou contar tudo, né? Mas, assim, a minha mãe, ela era fora desse tempo também e ela tinha problemas também psiquiátricos, foi internada, passou por choque elétrico e eu, Uau, assim, toda a infância foi muito desafiadora, né? E eu sinto que eu estou me curando hoje com as crianças que eu ajudo, né? Então, assim, se a gente sabe que a gente é o todo, cada pessoa faz parte desse todo, né? Então, eu me surpreendo porque às vezes vem pessoas assim, é uma sequência de pessoas com o mesmo assunto. Daí eu digo, nossa, o que que eu tenho que aprender com isso? definiu sobre mim, né? Que é o mágico, isso que é a aventura, né? E eu tenho conversado, né, com algumas pessoas e que a energia está tão forte no sentido assim de acordar que uma simples informação, às vezes eu vejo assim nesse meu, pessoas assim que eu atendo, terapeutas, eu sempre recebi muita terapia, eu acho que eu sou a pessoa que mais recebo, nossa, eu sinto essa coisa do toque, a minha criança, eu vivi num hotel, meus avós eram italianos, minha mãe era de origem alemã, então eles praticamente colonizaram a cidade, então eu nasci meio que numa comunidade, eu já tinha Olha só. 4, 5 anos, eu me debruçava no colo das pessoas e pedia carinho. E eu sentia uma magia no corpo, no toque, que eu dizia assim: imagina, nem se sabia sobre massagem, imagina no interior, isso não existia. Eu dizia assim: nossa, quando eu crescer, eu quero receber, eu quero ter muito dinheiro para pagar alguém para me fazer carinho, porque aquilo era mágica. E daí o primeiro curso que eu fiz de massagem, eu disse, meu Deus, larga tudo, porque eu vim fazer uma faculdade primeiro de serviço social, Oh, e fiz a massagem, eu disse, ai não, é isso que eu quero tocar, essa coisa do corpo, né? aham, aham. Então, essa magia, né, da criança. Agora eu me perdi um pouco, eu fui falando outra Não tem coisa, problema, não tem problema. mas enfim, A pergunta foi: como que a gente poderia pegar esse entendimento do quão importante é reconectar com a criança interior, né? E eu acho uhum. que as pessoas elas subestimam isso porque é doloroso, porque tem Ah, sofrimento. Como a gente poderia aham. ajudar as pessoas com isso? Eu vou pegar um exemplo que eu vivenciei na escola, né? Então eu vejo assim que essas relações entre as crianças, né, elas traduzem muito a vida familiar delas. E como é escola pública, né? Então a gente tem várias famílias ali, famílias que são desestruturadas, pais, criança que vive com a avó, essa falta do masculino, né? A gente sabe muito a história das mulheres como sustentadoras dos lares, né? E dentro das terapias a gente entende, né, a importância de um pai, de uma mãe, o quanto tudo é pai e mãe na vida da gente, se a gente não resolve, né? Daí veio uma menina, né, eu vou relatar, ela disse assim, prof, a minha amiguinha disse que eu tô sufocando ela. Primeiro, eu faço tanta coisa por ela e agora ela não quer mais fazer trabalho comigo, ela fica conversando com os amiguinhos que eu não gosto. E daí eu fiquei ouvindo ela, eu pensei, sufocando, né? A outra já está sentindo que a energia. Daí eu disse: senta aqui, querida, me conta um pouquinho como é que é a tua história familiar, pai, mãe. Daí ela chegou e disse assim: olha, prof, meu pai e minha mãe se agrediam muito. Daí nós fomos, eu e meu irmão, fomos tirados da família e estamos com os nossos bisavós. Minha mãe hoje está presa, não pode ver a gente porque ela se envolveu com uma pessoa da droga. Enfim. Ela olhou, ela relatou aquilo, né, com a lágrima correndo, e daí me veio assim, né, de falar. Eu disse: olha, querida, muitas crianças como você, muitos adultos como eu,
a gente passou por histórias familiares, né, difíceis. Por quê? Porque os adultos têm problemas, os adultos não sabem lidar com as emoções. E você traz uma história ali, né, de carência, de mãe, de pai, e você está reproduzindo isso no seu colega, né? Você, sem querer, eu sei que você está me entendendo, você está esperando que essa amiga seja sempre leal contigo, mas ela é uma criança, ela não pode dar essa lealdade que você está esperando. Então, não é ela que está provocando esse sofrimento em você, é essa história. Então, quando você sofre, quando você tem essa dor, ela vem dessa história. Então, que bom que você veio me procurar, porque eu sou adulta, eu posso te ajudar. Uhum. Carinho, essa energia que você precisa é de vô, de vó, de pai, de mãe, né? Então, quando eu falei tudo aquilo para ela, né? Daí eu também disse assim, e essa menina, ela pode estar sinalizando que você tem 30 colegas, na tua sala tem 35, tem 30 colegas que você não interage, que você não faz amizade, e ela está entregando para você, com essa atitude, ó, vai conhecer outras pessoas, vai, né, vai produzir outras amizades, enfim. Daí eu falei para ela, abracei, e daí quando ela saiu, eu pensei, nossa, será que era para eu ter falado isso, né? Porque a gente também não sabe de tudo, a gente é canal naquela hora. Uhum. Uhum. Passou uns 2 dias, essa menina, ela estava tão sorridente, correndo no corredor da escola, daí ela veio me abraçar, daí eu disse, meu Deus, como você está bem, você está feliz. Daí ela, tô mesmo, prof, tô mesmo. E daí na hora veio assim um insight, fale sempre a verdade, coloque a situação, né? E também acolha, né? Então, muitas vezes o adulto não explica muita coisa para a criança, né? Então, a criança ela tem uma mente diferente, né? Eu vejo por mim, eu estou com 52 anos, eu sinto assim, eu estou trabalhando essa minha criança, tem muita coisa ainda escondida, por mais que eu já tenha Uhum. trabalhado. E daí eu vejo isso. E as crianças hoje, elas estão se tornando adultas por uma necessidade, né, de fugir dessa infância. É muito. Olha, se eu contar experiências que eu tenho, tudo muito inéditas. Esses dias chegou um menino ali dizendo: prof, eu tenho premonição, prof. Ele me procurou de família evangélica. E eu estou sofrendo porque o meu pai voltou depois de 8 anos e eu sinto que ele vai morrer, prof. Eu estou sentindo no meu coração. Então, assim, é muita coisa. E essas crianças, elas estão sinalizando, né? E nós, adultos, como a gente está ainda capturado nas nossas dores, a gente não enxerga o outro, né? Então, é muito trabalho a ser feito. Então, eu diria assim, ó, o amor, né? Às vezes eu tenho a salinha, né, que é dentro de um banheiro, onde a gente conseguiu um espaço na Uhum. escola, eu transformei, tem uma maca. Então, assim, as crianças, elas trazem os seus colegas. Prof, esse aqui está precisando relaxar, esse aqui quer falar porque está sofrendo, que gosta do fulano. E daí, para nós adultos, o normal olhar, você é uma criança, né? Tipo, que tudo faz parte, só que o esclarecimento, né? No sentido assim, você é importante o que você sente. Se você conseguir entender ah, de uma forma diferente, traduzir de uma forma diferente o Uhum. que você está sentindo, aquele peso já sai, né? Então, assim, eu trabalho nesse sentido, assim, com a demanda, o que se apresenta, o que eu consigo Bem colocar. legal. Eu acho que isso que você está trazendo é ouro. Porque isso fala muitas coisas nas entrelinhas. Em primeiro lugar, por exemplo, quando você falou as pessoas não têm tempo para se conectar com as crianças, porque elas não têm tempo para conectar com as crianças internas. Isso já foi dito há 5 anos atrás, num daqueles G8, G10, G whatever, que até 2040 todos os seres humanos vão ter uma crise existencial, porque já se sabe que as pessoas não vão mais ter trabalho, né? Acho que até vazou esses dias, eu não acompanho nenhum tipo de notícia, mas às vezes chega alguma informação até mim que eu preciso saber.
a Amazon, né, o Jeff Bezos, alguém da Amazon soltou uma informação dizendo que não é mais para ninguém estudar programação, se eu não me engano, porque nos próximos 2 anos não vai mais ter necessidade de programador. Então, a gente está passando por uma mudança inacreditável no mundo. A gente só não consegue entender isso. E que nos próximos 20 anos não vai mais, acho que estava um pouco minha imagem aí, mas eu estou aqui. Tá. De que nos próximos 20 anos as pessoas vão mudar muito a forma de viver. E elas vão ter muito tempo livre. Hoje, as pessoas elas se definem pela sua profissão, pela sua carreira. Mas no futuro elas vão ser definidas porque elas são internamente, como essência. Só que ninguém está preparado para isso. As pessoas estão muito focadas no externo, no externo, no externo. Então, quando você fala para mim essa questão das crianças e do tempo, a importância das pessoas reconectarem com a sua criança interior. Que se isso não acontecer, a gente não tem raiz, a gente está colocando a raiz fora. Então, a raiz fora é o meu trabalho, quem é meu senso de eu? É o que eu faço, meu senso de eu, minha profissão, né? Uhum. Tá meio estranha a imagem aí, tá meio travado aí. Não sei o que está acontecendo com a tecnologia aí, mas está tudo bem. E aí, o chamado que vem para mim, quando você fala isso das crianças, é que vem crianças que já vêm num outro estado. Acho que agora atualizou. Pronto. Vem crianças que já estão num novo estado, crianças que já vêm com uma nova forma de ver e entender que e acima de tudo, elas ainda são crianças, né? Então elas ainda estão conectadas ao feminino e à energia do sistema. Enquanto os adultos estão desconectados da sua própria criança e não percebem a energia sistêmica. E aí eu vou Uhum. dizer, como Sananda Kumara, que não é só humano, né? Aí eu posso falar só um pouquinho, que uma parte das coisas não posso falar, Sim. é de que existem ondas de energia elevando o feminino, a criança. Então a energia basal do planeta está sendo elevada. Então quem é criança está muito mais rápido percebendo isso. O adulto conectado com a sua criança também, que somos nós, sensitivos, os curadores, os empatas, os telepatas. Mas a maior parte do ser humano que está travado, o que ele está sentindo é uma pressão estratosférica na base energética, na Kundalini, que está empurrando todas essas feridas para a superfície. Você disse uma frase, as pessoas estão meio assim, se você fala uma coisa, a pessoa já. Porque está tudo muito. É quase aquela pessoa que vai no sol, sabe? Fica toda vermelha. Você encosta Uhum. assim, diz, au! Elas estão hipersensibilizadas. Por isso que tem um rompante nesse momento do mundo de mais violência, agressividade, raiva. Porque essas pessoas que não estão querendo ouvir a criança, elas estão sendo pressionadas e isso vem como uma raiva. A Uhum. raiva é a energia passando pelo fígado, você como curadora vai saber, ela passando pelo fígado e indo contra alguém ou se corroendo, virando uma úlcera. Então, eu volto a raiva contra mim ou eu volto a raiva contra o outro, porque o chakra cardíaco está fechado. Quando o chakra cardíaco está aberto, que é o amor, você pode traduzir como amor no sentido fisiológico, é a energia da compaixão, como chama o budismo. A energia vem Uhum. para cima e ela vem para as mãos, para a ação ou para o ajna, para se tornar clareza e entendimento. Então, essa energia de Uhum. raiva no mundo é porque as pessoas não querem abrir o coração e não adquirem clareza nem ação de transformação. Por quê? Porque é desconexão com a criança, né? Então, tudo que a gente está vendo, por isso que é ouro que você está me falando. Porque o que você está me dizendo, assim, sem dizer diretamente, é que hoje nas escolas, você está falando com uma população carente, existem as crianças precisando de suporte e apoio. As crianças, os nossos pequeninos. Porque os pequeninos dos adultos também estão totalmente desamparados, Exato. né? E aí vem uma outra provocação, uma pergunta que eu vou te fazer, que é o seguinte: eu percebo, né, que essa forma de viver hoje em dia, para quem é pai, ela não é sustentável, né? Não ter redes de apoio, aí tem que parar com o bisavó, né? Você pensa numa tribo, a criança, numa tribo saudável, não é de uma família. Numa tribo saudável, a criança é da tribo. Aham. A criança é da tribo. É muito injusto que um pai, uma mãe que é mal resolvido emocionalmente e que faz isso que você falou como a criança faz. Que lindo, né? Você Uhum. ensinou para uma criança a questão da projeção, do magnetismo que ela está fazendo com a amiguinha, do campo sistêmico, né? Então, você como um ser que tem mais consciência e clareza, olha a importância de ter alguém conectado, trouxe uma porta de sabedoria para essa criança que ela conseguiu entender. Mas a maior parte dos adultos hoje em dia fazem a mesma coisa que essa criança,
transferem toda a responsabilidade das suas dores para um parceiro. Essa coluna já é frágil, ela vai acabar quebrando muito rápido e as relações não conseguem se sustentar. As relações não Por conseguem se manter. uma ilusão e um desconhecimento de como as coisas funcionam, né? Exato, da tecnologia do ser. Eu sinto assim que há uma urgência, até quando eu escrevi o primeiro livro, vinha assim, ó, é uma urgência as pessoas saberem desse universo interior e dessas possibilidades de olhar para as coisas, não nas aparências, né, o que está por trás. Eu queria só colocar, não sei se tenho tempo, Claro, à desse vontade. hino. Então, essa demanda também sobre a morte, as crianças, elas vivenciam pai, mãe com câncer e falando e com medo da morte, então eles ficam apavorados. Então, tem semanas que é tipo 3, 4 crianças com a mesma, perdeu o avô, tá com medo, daí eu converso, digo, ó, a gente fala pouco sobre a morte, só que assim como a gente nasceu, a gente vai morrer, uns vão primeiro, outros vão depois e tal. E foi muito interessante aquele menino que chegou para mim dizendo que o pai tinha se afastado durante 8 anos por causa da droga e tinha retornado, e que na conversa ele brigou com o pai dele, mas que ele disse assim: no fundo eu gosto do meu pai, mesmo que ele me abandonou, só que eu tô, prof, dói o meu peito, e eu sinto que ele vai embora de novo, ele vai morrer, ele não vai voltar. Daí, na hora, ele foi contando tudo da vida, enfim, e daí eu disse: respira, respira. Assim como teu pai foi embora e voltou, você não tem controle sobre ele. Aham. O teu sofrimento é porque você está no papel de querer controlar, né, a vida do teu pai, você quer ser o pai da tua família, você colocou tudo, né, o que a tua mãe sofre, tua irmã, e você não está sabendo o que fazer com isso, então eu vou te ajudar, tu vai respirar, e você vai dizer assim, ó, o meu pai é adulto, ele é grande, e ele, se você acredita em Deus, você pode dizer: quem cuida do destino do meu pai é Deus, solta isso. E você tem todo o direito de ficar com raiva, de se sentir triste pelo abandono, porque o teu pai foi capturado pela droga. O amor do teu pai continua, mas ele, assim como outros são capturados pelo álcool, ele foi pela droga, mas ele voltou, ele gosta de ti, ele ama. E ele continuava chorando até que eu disse: vamos sentar, deitar aqui na maca. E daí senti de fazer uma visualização, né, positiva e tal. Eu disse: agora você vai se imaginar com uma roupa bem limpa, branca, num lugar bonito. Você vai conversar com o teu pai, com a tua mãe. Vocês vão. Existe um tempo do teu pai assimilar de você, e o tempo vai trazer tudo no lugar certo. Eu sei que ele vivenciou isso, saiu, dele disse: ah, prof, estou bem aliviado, saiu da sala. No outro dia eu fui procurar esse menino, ele disse: prof, hoje eu marquei de conversar com meu pai. Deu, nossa, que legal! E daí passaram-se 2 meses, e daí eu encontrava ele no corredor, estava tudo bem e tal. Daí ele chegou, ele disse: prof, eu preciso falar contigo. Daí eu disse: tá, vamos lá na salinha. Ele, viu, prof, eu falei para você que eu tinha premonição, meu pai foi embora e ele morreu. E daí, na hora, quando ele falou, ele veio assim um susto. Daí eu disse: nossa, fulano, olha só, você sentiu mesmo aquela dor que tu estava sentindo, você vivenciou mesmo, né? E ele disse: prof, por incrível que pareça, quando eu tive a notícia, eu chorei muito. Só que depois senti um alívio. Eu sinto que está tudo bem. E daí eu falei para ele, eu disse: olha, a gente conversou sobre tudo aquilo, que você não tinha controle, né, do destino do teu pai, e você se preparou, você entende que você se preparou? Ele disse: pois é, prof, eu acho que sim, agora quem está sofrendo é minha irmã, que ela é mais velha, ela conviveu mais com o pai e tal. E daí aquilo, sabe, veio como uma prova, né, de que, na verdade, assim, ele foi assistido, né, e eu falei: você tem 13 anos, você é menino, que bom que você veio contar essa história, né, o quanto é bom ter uma sala que ele já vem, que lá tem um acolhimento, e assim, a história dele, muitos, né, eles vêm procurar falar de abuso,
reclamar de pai, de mãe, eu trago toda essa questão assim, ó, os adultos têm problemas, não sabem lidar com as emoções, mas eu honro, né? Eu honro meu pai que eu nem conheci, mas que se eu não honrar o que ele me deu, que foi a vida, eu vou ter problema nos relacionamentos. Então, eu sinto sim que essas crianças, né, elas absorvem muito e elas entendem muito rápido, mais do que o adulto que está com a sua criança ferida, né? Então, assim, eu acho que tem muito jeito, né? As coisas estão caminhando para o melhor, né? Então, assim, eu vibro no meu coração, isso tudo que você falou também, de que existe algo para acontecer, no sentido, assim, das pessoas acordar e acordar para o seu potencial, para a sua luz, e, assim, eu vejo isso no meu dia a dia, né? Tipo, eu estou na escola, eu ainda atendo na minha casa, ah, eu só tenho coisas maravilhosas para contar, né, dessa luz, dessa expansão de consciência, e assim, se depender da minha parte, eu tô, tô Que bom, fazendo. cara. Eu acho que você está falando, né? Eu vejo assim formando um quadro muito claro para mim. Tem uma frase franciscana que diz assim, né? Me dê uma criança até os 7 anos de idade e eu te digo que tipo de homem ele vai ser, que tipo de ser humano ele vai ser. Porque nos primeiros 7 anos a gente está em ondas teta, a gente está em estado semi-hipnótico. Então a criança ela está muito disponível, aberta a ser formatada. E a criança que chega hoje em dia, ela está com essa conexão mais forte e ela está disponível para receber uma nova forma de pensar. Às vezes o adulto já cristalizou no seu coração, no seu sistema de defesa. Então, quando você fala sobre isso, eu vejo dois chamados. Porque essa conversa é sobre cocriação da nova Terra. Como que a gente pode cocriar? Eu vejo dois chamados muito importantes. Um, que é uma pergunta que eu vou te fazer em seguida, e o outro é cada pessoa que está ouvindo a gente conversar, entender a importância de a gente começar a criar uma nova forma de interagir com o mundo, de viver com o mundo. Que a gente precisa criar novos modelos de exemplos para o mundo. Né? Eu acho que querer ficar travado num apartamento na cidade pode funcionar muito bem, mas precisamos também aqueles que ousam sair desse formato e reimaginar a forma de conviver e passar pelo desconforto. Porque se ninguém fizer isso, se ninguém tiver a ousadia de tomar essa atitude, a gente vai continuar postergando um sistema que já provou que não está funcionando, cada um isolado no seu caixotinho. Só que a hora que a gente sai do caixotinho, vem todas as dores, sofrimentos, medos, angústias que a gente está guardando. Todas essas partes que as crianças, nós traumatizamos, nós e fomos traumatizados, porque acredito que todo o processo que a gente vive na infância tem a ver com as nossas vidas anteriores, o processo que a gente chama de karma, ou a escolha de fazer parte de um sistema tem um preço, então a gente vai ter que pagar o preço daquele sistema, nosso quinhão sistêmico, vamos dizer assim, é um assunto muito complexo, de avançado de cura, não vou entrar lá, mas de que cabe a nós que estamos aqui agora criar algo novo. Nem que seja com pequenos passinhos, porque eu acho que a gente não tem que mudar radicalmente, mas que passinho a gente pode dar consistentemente para mudar isso? E aí eu engato na pergunta que eu quero fazer para você. Que quando eu vejo você falando, eu vejo a figura de um xamã moderno. Porque é verdade. Porque a gente tem a questão do curador, do terapeuta, do psicólogo, mas tudo isso é muito encaixotado. Isso é muito Sim, assim, ó. Ah, você tem que pagar para essa pessoa, esse é o profissional que vai lá. Mas, na verdade, o xamã que existe em todas as tribos do mundo, da Oceania ao arco de todos os continentes, até chegar aqui na América do Sul, todos eles têm a figura do xamã. Porque o que, que é? É o líder que cuida das coisas práticas, e tem a questão do líder espiritual, que cuida das emoções, do bem-estar, das conexões, da saúde do organismo vivo, que é um grupo de pessoas. Então você está no meio daqueles bebezinhos lindos lá com suas dores e sofrimentos e está trazendo a sabedoria, calma, de quem já entende e apazigua e traz uma nova cor para o mundo, novas lentes, né? E aí eu vou trazer a minha pergunta para você, que eu acho que é uma das perguntas mais legais dessas conversas, é se eu te desse uma varinha mágica, onde você pudesse mudar qualquer coisa no nosso sistema hoje, né? Tendo em consideração isso, né? A importância de ter alguém com essa sabedoria, esse xamã moderno. Se eu te uhum. desse essa varinha, o que você mudaria hoje no mundo para a gente começar a ter uma nova terra mais rápido? Eu, na verdade, assim, eu me encontrei, né, nesse trabalho, a magia e o encantamento.
né? E o que é essa magia, esse encantamento? Eu acho que o fato de eu morar num lugar tão lindo, né? E eu desfruto da natureza, eu acordo 4 da manhã muito feliz, né? Porque quando eu vou dormir, eu penso assim, nossa, que vai ter amanhã de bom se o meu hoje já foi fantástico. Eu danço e eu não sou de meditar e parar. A minha magia é na dança. Então, quando Que eu estou lindo. dançando, eu sinto assim que as minhas células estão se alegrando, né? E, e eu vivo, tipo assim, até antes de ir para a escola, desde as 4 da manhã até umas 7h30, eu vivo em encantamento. Eu vou, se eu me der na telha, eu subo na montanha, né? Eu aluguei uma casa depois da pandemia, saí de casa, deixei meus filhos no apartamento e então eu acho assim, ó, o meu sonho assim, que a sala de aula vai ser na natureza, né? Tá bom. Escola, a gente conseguiu um bosque lá, e eu sinto assim que logo, logo eu vou ter uma salinha de vidro lá, e que as crianças já vão experimentar, né, conversar com suas células, Olha só. saber de quem elas são. Então, assim, eu já vivo o que eu acredito, então eu vou Uau. continuar inspirando, né? Então, eu diria assim, ó, que tá tudo aí, tá tudo pronto, essa dimensão, né? Lindo, Mas maravilhoso. esse viver sutil, né? Já está sendo experienciado por muitas pessoas, né? Então, é só manter isso e acreditar que isso vai se expandir, né? Então, eu acho assim, a conexão com a natureza, para mim, nossa, eu tenho esse ensinamento, né? Porque nós, como biblioteca viva, né? O nosso corpo, ele tem os elementos, então eu sinto essa coisa do xamã que você fala, né? Quando uma pessoa deita, eu quero que ela lembre que ela é água, que ela é fogo, que ela é ar, que ela é terra, e essa alquimia toda, né? Então, assim, quando você fala do trigueirinho, né? Eu nunca conheci ele, nunca fui para Figueira, mas ele se apresentou para mim depois que ele já tinha falecido, falando que eu fazia parte, né, da nave Alfa, de uma nave laboratório que tem a ver com a natureza e que tinha que trazer esses reinos da natureza para as crianças, né? Então eu tô entregue e assim posso te dizer que sinto muitas coisas, os desafios, mas assim tá tudo muito lindo, muito aberto assim para essa expansão, né, do amor, né? E o poder do amor, que é algo assim que a gente está saindo do mental e entrando no coração, e isso é diferente e é novo, e nós Tá estamos. bom. Então, Lindo, cara, lindo. Eu acho maravilhoso tudo que você falou e mostra para mim a importância, você disse, né, de você encontrou, né, de você tá expressando a sua luz. E aí fica claro tanto o brilho da sua dança, que coisa maravilhosa, né? Essa meditação ativa do seu dançar, de você estar irradiando essa luz para as crianças, e você estar trazendo essa presença de estar na natureza. Lindo que você encontrou essa forma de expressão. Eu acho que o meu chamado para todo mundo que está escutando é a beleza de quando a gente encontra a nossa forma de expressão e de que cada um tem a sua forma de encontrar essa expressão, que eu acho que é sagrada. Eu acho maravilhoso que você está no meio de todas essas criancinhas com todas essas dificuldades, esses desafios e consegue brilhar essa luz tão forte, tão bonita. Que eu acho que isso é muito sagrado, muito especial. E eu fico emocionado de saber que você tem essa rede de apoio, de suporte que você conseguiu criar na sua jornada, onde você consegue estar lá fazendo isso, né? Eu acho que quando você fala da questão do trigueirinho, né, de mostrar que a gente não está sozinho, né? Quando alguém chega aqui na escola de maestria, eu digo, gente, se vocês acham que tem só quem está aqui, você não faz ideia quanto está em cima, entendeu? aham, Ou nas outras camadas, você não faz ideia o quanto mais apoio,
né? Tipo, é 20 vezes mais, 100 vezes mais do que está nos planos sutis que a gente não consegue perceber, mas o apoio que a gente tem para conseguir transbordar essas nossas energias. Então, eu acho que eu gostaria de fazer esse chamado para todos nós, né? Eu acho que você traz esse convite que a gente traga a natureza para as crianças, né? De trazer, né, a sua varinha mágica, que as crianças, as escolas tenham mais conexão com a natureza. Eu acho que as nossas crianças estarem aterradas, as crianças interior, né? Pôr o pé no chão e aterrar, que é uma prática Uhum. necessária de quem chega aqui. Eu falo, anda descalço, para de usar tênis, né? Eu não uso tênis vai fazer 3, 4 anos que eu não uso tênis uma vez. Você imagina só, porque eu tô sempre descalço, né? Ou de chinelo, porque é literalmente aterrar, colocar o pé no Sim. chão, conectar com a natureza, com a nossa natureza, com o que está vivo, né? Um dos Uhum. princípios norteadores da gente é o amor à vida, né? Amor à vida, amor à natureza, nossa natureza, quem nós somos, né? Muita gente acha que quer ir embora, quer entrar numa nave e ir embora, dizer a Terra é uma coisa ruim, não, a Terra é um lugar sagrado, maravilhoso, Oh, eu né? quero. Exato, não é essa a ideia. Agora que eu estou começando a conhecer o que é a Terra, né? O Exato, que... a curtir, né? Que Então, maravilha. eu Carla, não sei se tem coisas para a gente falar, mas eu queria finalizar ofertando uma musiquinha da criança. Posso? Ou claro, você por favor, é que eu ia te perguntar agora se você queria trazer alguma coisa para a gente finalizar. Então, eu convido, né, quem vai estar assistindo para fechar os olhos, respirar fundo e receber a Ah, música como uma conexão com a sua criança. oh. Quando eu abro a janela e o sol me ilumina, aquecendo minha alma, me faz relembrar a criança que eu era, brincadeiras que eu gostava. Percebi a inocência, a pureza e a alegria. E hoje eu quero que a criança faça parte do meu dia a dia. Ah. A leveza que é a minha vida, só o amor e o entusiasmo que constroem o meu caminho. E hoje eu quero que a criança faça parte do meu dia a dia. E hoje eu quero que a criança faça parte do meu dia a dia. Ah. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a toda essa rede de energia amorosa que a criança divina desperta em cada um de nós. Gratidão, gratidão. Gratidão, cara, que lindo. Que bênção ter você com a gente conversando. Agradeço muito. Que essa pode ser muitas conversas, co-criando, se inspirando e celebrando essa nova terra, que a gente possa co-criar muitas coisas lindas ainda. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que vocês tenham sentido essa bênção dessa música para mim, tocou muito bonito, muito fofo, muito doce, e que a gente possa trazer a ternura e a doçura, que é uma das coisas mais lindas desse mundo, para as nossas crianças, onde quer que a gente esteja, porque a nova terra é um mundo de gentileza, de doçura, de ternura, que a gente sempre possa resgatar e ter isso muito vivo dentro da gente. Carla, muito obrigado. Obrigada. Gratidão.